tinha esperado começar, amor. Comecei aqui, cara. Tá. Vai, cancela isso aí, que eu vou gravar outro. Já tá Ah, 39 amor. segundos. Continua, vai. Não, que vai ficar ruim pra editar. Não vou, amar, mas... Vai logo. Rapidinho, só bota o dedo. Oi, gente. Olha só com quem eu estou hoje. Hello. Esse convidado mais que especial. Oh. O gringo mais pedido aqui desse canal, que Sim. agora é meu marido. Oh, Mr. Gurney. Gente, apesar dele ser meu marido, foi difícil conseguir um horário na agenda dele, que ele é Sim. muito requisitado. Não, mas eu não Tive cobro que ficar muito, uma não. semana implorando pra ele gravar comigo, então valorizem esse vídeo. Então, no vídeo de hoje nós vamos contar pra vocês como que foi o nosso processo do casamento no civil. Pra quem não sabe, nós casamos no civil. Se você não assistiu o vídeo, volta no vídeo anterior, tá lá o nosso casamento no civil e mostrei algumas partes pra vocês de como foi. E hoje nós vamos contar os detalhes, né, de como foi, como que decidimos, por que casamos aqui em São Paulo e como foi o processo dos documentos do Simon por ele ser estrangeiro. Então nós vamos explicar todas essas dúvidas de vocês. A primeira dúvida de vocês é por que nós casamos agora? Nossa, só tem 7 meses, todo mundo gosta de dar pitaco, né? Ai, por que casou agora? Devagar. Primeiro que, como assim devagar? É, a gente já sabia. A gente já sabia que a gente queria ficar juntos para resto da nossa vida. Nós dois valorizamos a instituição de casamento, então a gente queria casar. Pra gente não tinha muita... Se tivesse dúvida de que a gente era feito um pro outro, a gente não casava. Mas como a gente não tinha essa dúvida, foi fácil. Tão feliz agora? E também tem a questão imigratória, né? Que para eu poder ficar aqui tem várias maneiras. Um deles sendo o casamento. Então, já que a gente ia casar, a gente decidiu priorizar isso e fazer isso sem muito mais delongas. Então, Sim. tudo deu certo, mas a gente Sim. já ia casar. Então nunca foi segredo pra nós, no nosso relacionamento, falar sobre casamento. Até desde o primeiro dia que eu saí com o Simon, como eu contei pra vocês, ele já falava de casamento, assim, Sim. nós conversamos explicitamente sobre isso. Então, Claro. não era algo que era segredo e tal. Então foi algo totalmente decidido entre nós. A única diferença é que nós fizemos tudo por trás antes de vocês saberem e depois só demos a notícia. Sim. Mas antes mesmo, desde o dia que nós chegamos aqui no Brasil, nós já começamos a resolver os documentos do Simon, né? Foi umas 3 semanas. E aí na semana seguinte, o Simon pediu eu em casamento e depois nós só fomos lá marcar o casamento, porque nós já tínhamos os documentos necessários para marcar o casamento. E agora o Simon vai explicar para vocês o que ele teve que fazer com os documentos dele. Sim, então, na verdade, eu tive que começar na Austrália. Tem 4 passos para legalizar um documento da Austrália para o Brasil. Primeiro, tem que ganhar um carimbo de apostila, que é como se fosse uma legalização de um documento, mas só pode dar país de origem do documento. Então, na Austrália, eu tive que apostilar, é o que se chama, apostilar todos esses documentos. Demora um pouco, na Austrália demorou, mas aqui no Brasil dá para fazer no consulado australiano, que fica em São Paulo. Justamente... Por isso que nós ficamos, detalhe. Exato. Um detalhe que nós resolvemos casar aqui em São Paulo. E, porque vocês não foram casar lá no norte, lá com a minha família. Porque, gente, seria outra logística. Então, pra ficar aqui em São Paulo foi 1000 vezes melhor a questão da logística. Porque como o consulado australiano é daqui, tem em Brasília também, mas como nós já estávamos em São Paulo, nós resolvemos fazer tudo aqui. Porque caso desse algum probleminha errado nos documentos, nós Sim. íamos lá e resolvemos. Até porque os documentos dele têm prazo de validade, né, amor? Sim, tem só 90 dias. Então você tem que, depois de legalizar esse documento, você tem que usar ele, ou seja, ele não é mais válido depois desses 3 meses. Então, tinha... E tem dinheiro, e é caro, viu, Sim, gente? é caro. É só para legalizar um documento é R$300. Depois tem que traduzir o documento, que custa mais uns 400 cada documento. Depois você tem que reconhecer a firma do tradutor. Então, reconhecer a assinatura dele no Brasil. Depois, o último passo é registrar esse documento no Centro de Documentos e Títulos, aqui em São Paulo. E esse é o processo. Custa mais ou menos R$1.000 cada documento. Então, Cada documento, tá? Detalhe, uma pausa aí para esse coisa. eu tive que E fazer todo 3. mundo pergunta, por que você não pode traduzir? Gente, não é qualquer pessoa que Sim. traduz um documento. Tem que ser um tradutor reconhecido na firma. Sim, tem que ser um Então tradutor não pode ser... juramentado. Isso, entendeu? que Então, diz. não é tão simples assim como todo mundo pensa que é. Agora,
o meu certidão de nascimento, por exemplo, não vale mais no Brasil, porque eu tenho certidão de casamento, que vale. Só que no meu país, claro, eu preciso do meu certidão de nascimento ainda. Mas é legal, eu tenho certidão brasileira agora. E outra coisa que vocês perguntaram também, em questão do nosso casamento no civil, por que não tava a minha família e nem a família do Simon? Primeiro que a família do Simon tá lá na Austrália, É um né? pouco longe. É mais que improvável a família dele vir pro Brasil. Então, no caso, a minha tá lá no norte, em Roraima. Nem todos, né? Porque a minha família é espalhado nos 4 cantos do Brasil. E como nós estávamos aqui em São Paulo, precisávamos casar, tinha pessoas aqui da minha família, que no caso são meus 2 irmãos, que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Meu irmão, o Sander e o Sandler. Eles moram no interior aqui de São Paulo, mas eles vieram pro nosso casamento ser as testemunhas. E serão nossos padrinhos, porque o Simon se deu super bem com eles também, né? Sim, Ele ainda não tinha conhecido eles, Aham. porque foi muito breve a passagem dele pela minha família. Sim. Mas aí ele conheceu, super são amigos agora. A gente fofoca dela. Olha, que fofoca é essa que eu tô sabendo, hein? Nada. Não teve a família toda, porque não foi possível, não tinha possibilidade, logisticamente pensando. Mas tinham 2 representantes que são meus irmãos, são do meu sangue, e pronto, foi especial do mesmo jeito. E assim, foi até mais especial do que a gente planejava. Sim. Porque assim, ia ser algo bem mais simples, só que nós resolvemos contratar o fotógrafo, ele tirou as fotos. Nossa, Sim, gente, fotos as fotos lindas. ficaram lindas. Sim. E até uma dica para quem vai casar no civil, né? No cartório. verdade. Com certeza contrata um fotógrafo. Olha que é o Simon que tá falando isso, Sim. viu? Que ele nem... Porque realmente, você só vai ter essas lembranças do dia e A ideia foi minha. as fotos ficaram muito boas. Ele levou a gente para um parque perto de lá depois. Casamento no civil também, 15 minutos, é muito rápido. Tipo assim, até que o juiz, ele até falou muito, porque o fotógrafo falou que eles não falam muito, assim. E ele falou até um versículo lá da Bíblia, né, pra gente. Sim, e tudo. foi Ele foi bem querido, assim, conosco. Então, Sim. ele foi bem legal. Sim. Mas é muito rápido o casamento no civil, gente. Então, eu acho que não vale a pena você investir em família, essas coisas, trazer todo mundo. Sendo que é uma coisa mais do casal. Agora, posteriormente, nós vamos fazer uma festa, né, amor, e tal. Sim, exato. Se Deus quiser, porque, olha, aí é dinheiro, gente. Sim. Vai casar no civil, a gente gastou isso tudo. E tem muita gente perguntando como fica a situação do meu visto no Brasil. Porque eu sou australiano, preciso de visto. Eu sou turista ainda, só que agora, com esse casamento, eu posso aplicar para um visto através de reunião familiar, é o nome, que basicamente é casamento. União familiar, isso. União familiar, imagina uma reunião. É uma união familiar que é através de filhos, pais ou esposo. Então, isso sim. Posso aplicar, não apliquei ainda. Mas não é da noite pro dia, tá? Como muita Sim. gente acha. Nossa, casou hoje e amanhã ele... Não é, gente. É um processo que demora mais ou menos 1 ano. Sim. E é um processo depois bem, que aplica, bem burocrático. mas também. aí depois que ele aplica, ele pode ficar aqui no Brasil, né, amor? Sim, pode. Pode ficar durante esse tempo que sai o resultado. E com certeza vai ser aprovado, Sim, obviamente. sim. E é isso. Muita gente questiona também em relação a... Ai, casou e tal, só pra ficar no Brasil. Gente, não é assim, eles vão avaliar tudo, né, amor? Eles Sim, avaliam tudo, exato. eles avaliam se vocês realmente têm um relacionamento genuíno. E eles podem ir lá na sua residência que você coloca e visitar. Muitos estrangeiros que passaram por isso falaram que visitaram. Vou até tirar umas dúvidas aqui. Casando não te dá CPF, você pode tirar CPF antes de você casar. Sim. Casar não te dá residência na hora, você tem que aplicar e eles precisam verificar tudo, precisam checar seu histórico criminoso também, para ver se você não tem crimes em nenhum outro país. Isso precisa ser legalizado, traduzido e tudo. Sim. Precisa mostrar que é um relacionamento genuíno, estável. Precisa Ter provas de tudo. ter a residência. E é mais ou menos isso. Só que é uma aplicação que demora. E você não ganha passaporte da noite pro dia. Não. Depois dessa residência sair, você tem que ficar 1 ano pelo menos junto com seu esposo brasileiro ou brasileira. E depois você pode aplicar a cidadania, que também demora. Então, nada é super rápido como Muita gente acha muita gente acha e como eu gostaria que fosse, claro, óbvio, Nossa, né? Mas seria maravilhoso. E como muita gente pergunta também em relação a mim, os meus direitos, ele no caso, como ele tá aqui no Brasil, ele vai conseguir a cidadania
e o passaporte dele, mas não é tão simples assim como vocês pensam, não. O nosso australiano aqui vai explicar pra vocês. Sim, então, na verdade, a gente casando aqui não afeta nada na Austrália. A gente é casado na Austrália, mas até a gente aplicar, significa nada. A gente precisa entrar numa aplicação de residência permanente através de casamento, que é mais ou menos o mesmo processo do Brasil, só que demora mais e muito mais caro. Sim. Mas, tipo, nada é dado. Não, você tem que aplicar. E vai ser aprovado. A gente vai ter um casamento estável e genuíno, então não tem por que ser negado, mas demora. E no caso, pra mim conseguir a minha cidadania lá, vou ter que ir pra lá, morar lá. Sim. Não, pra ganhar residência. Isso é só pra ganhar residência. Pra ganhar cidadania, você precisa ir lá morar 4 anos, um deles sendo permanente, que já vai ser o caso, mas precisa morar lá por 4 anos antes de aplicar. Como nós já estamos aqui no Brasil, é mais rápido. Vamos deixar ele realizar o sonho dele. Eu acho que ele tem mais vontade de ter passaporte brasileiro do que eu ter passaporte australiano. Sim. Sério, gente, ele tem muita brasileiro. vontade. No dia que ele tirou o CPF dele, nossa, foi o dia mais feliz. Ele só falava disso, o CPF. Eu tenho CPF. Mas enfim, eu acho que nós esclarecemos todas as dúvidas, né? Manda Pix. Sim. Vou deixar teu Pix aqui. Então, resumindo pra vocês, tem um mês que nós chegamos aqui no Brasil, viemos da Nova Zelândia. Hoje faz exatamente um mês mesmo. Sim. E quando nós chegamos, nós passamos 3 semanas, 3 dessas 4 semanas que tem um mês, resolvendo os documentos do Simon. Uhum. Quando nós chegamos, nós fomos lá no cartório, perguntamos como é que funcionava, eles entregaram o papel dos documentos necessários dele e os meus documentos. Fomos atrás de resolver os documentos. Quando tivemos todos os documentos, levamos lá e marcamos o casamento. Depois que marcamos, casamos, deu tudo certo, graças a Deus, recebemos lá a nossa certidão de casamento, frisando a questão do valor que vocês sempre perguntam, nós pagamos 540 para marcar o casamento, tá? Fora os documentos taxa de documento, enfim. Tive também que pedir a minha certidão de nascimento lá da minha cidade para cá. E outra coisa, eu troquei meu nome também, eu uso o sobrenome do Simon. Jessica Gurney. Isso é um assunto para outro vídeo, mas enfim, eu acho que ficou esclarecidas as dúvidas para vocês e agora estamos casados. E é isso, até o próximo vídeo. Quem Tchau, tiver galera. mais uma dúvida, deixe aí nos comentários, comenta o que vocês acharam e vocês querem mais vídeo com o gringo mais querido do Brasil. Um beijo.